Eu nasci. Olá, família, mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia. E neste momento nós nos encontramos na residência da simpática senhora Odeia Penaforte Chaves, que aos 92 anos de vida vai nos falar muito das suas experiências, das suas vivências, para que possamos documentar para a geração presente e para a geração que está por vir. Desde já agradecendo a você que nos assiste. Não esqueça de deixar seus comentários, acrescentar informações. Você que nos pergunta o que é que estamos fazendo aqui, logo logo você vai entender a razão da nossa vinda a esta residência no conjunto residencial Joana Paiva, Maria Joana Paiva, residencial este. Conjunto residencial este que eu também resido, sou vizinho aqui de Dona Odeia já há uns 10 anos, um residencial muito agradável e que demos apenas um pulinho de uma rua a outra para que pudéssemos em sua residência falar um pouco sobre o senhor Delmival Bezerra Chaves, o Dedé Chaves, que foi vereador aqui em Goiânia. Ela é viúva de um ex-vereador da nossa cidade. E logo, logo vamos falar sobre essa história. Não esqueça de deixar seu like, comentários e sugestões de novos vídeos. Neste primeiro momento, nós vamos perguntar à dona Odeia Penaforte Chaves sobre as suas origens. Dona Odeia, a senhora é de onde? O que veio fazer em Goiânia? O que eu vim fazer em Goiânia? Eu só posso dizer que eu cheguei em Goiânia criancinha. Eu era uma bebê, né? Meu pai veio, passou em Goiânia, porque os pais da minha mãe moravam em Goiânia, entendeu? E meu pai, como alfaiate, ele era um professor que ensinava as pessoas, naquele tempo, de arte, para quem quisesse costurar, que agora tem muitos costureiros, né? Agora não tem muitas fábricas para ser feito roupa e outras coisas. Mas naquele tempo existia assim, um professor para ensinar o corte, não é isso? Aí ele tinha aquela sala com muitos jovens de 13, 14, 15 anos, até 17 anos, ensinando a trabalhar, a fazer roupas. E minha mãe também era costureira, entendeu? E trabalhava eles dois juntos. Minha mãe trabalhava com, assim, com aquelas lojas que precisasse de camisas feitas. Minha mãe era profissional, meu pai também. E eu sei que eles foram para João Pessoa, não é isso? E de lá, ele não foi como ele pensou, entendeu? Não teve aquela cultura tão boa para poder ir trabalhar, porque era estranho, é isso? Era um lugar estranho. E ele foi trabalhar, naquele tempo, ele era um homem assim, que gostava de festa, de sair para brincar. Mas nós fomos morar junto de uma igreja batista e meu pai aceitou o evangelho. É isso? Então, eu com 3 anos de idade, eu fui criada no evangelho. Eu sou evangélica. Entendeu? Sim. E dali eu fui crescendo. E meu pai veio morar em Goiânia. Aí, quando ele veio para Goiânia, já estava mais... tinha mais espaço, entendeu? Para ele trabalhar. Então eu fui criada, sabe onde? Na Rua da Soledade, na casa de Quidão. Acho que o senhor conhece. Que vai para o Xiló. Sim. Aquela rua que vai para o Xiló. Eu, quando cheguei ali, eu tinha 7 anos. Entendeu? Eu tinha 7 anos. Mas já sabia ler. Lá em João Pessoa também estudei, junto com meu irmão. E a gente não era tão leigo. Meu pai era um homem muito simpático e muito bom para os filhos e cuidou muito de nós, não é isso? Eu fui muito bem criada e digo todo dia.
se eu tivesse a sorte de ter criado meus filhos como eu fui criada. Não é isso? O meu prazer é esse, mas cada um tem o seu sangue, cada um tem as suas virtudes. A família de Chave era uma e a família Penaforte era outra. Não é isso? Mas graças a Deus, meus filhos, todos eles, Deus já guardou. E os 12 estão tudo vivos. Isso, estão tudo vivo. Eu não estou pulando de uma história para outra, estou contando a minha história. Não é isso? Porque depois de menina, estudei no Mané Borba, né? Eu sei que eu pulei um pedacinho. Porque eu não contei quando eu era pequenininha, né? Pequenininha eu fui estudar. Chorava muito porque eu queria aprender muito. Mas o recurso do meu pai não dava. Aí eu estou falando a minha infância, né? Eu chorava muito. Eu queria estudar na Sagrada Família. Isso eu era pequena, tinha 10 anos. Já tinha feito o primário. Mas sabe o que aconteceu? Que meu pai era evangélico e as freiras não aceitavam a menina crente. Não é isso que o povo chama crente. Hoje é evangélico. Aí meu pai foi lá matricular, ela muito delicada, né? Disse a meu pai que não podia aceitar, porque eu era crente. A minha cor compatia com o povo, mas negro não entrava lá. Ô, Neto, dá um pouquinho de água. O senhor está achando graça? Branco podia entrar, né? Era só negro que não entrava. Negro não entrava. Ainda bem que eu era moreninha. Era. Branquinha. Branquinha. Muito bem. Negro não entrava, a senhora não foi permitida a admissão lá por ser crente. Por ser crente. Crente não podia entrar. Aí eu disse a meu tio, hoje não está entrando crente, mas vai chegar um tempo que até os cachorros ela matricula. Eu estou contando o que o senhor está querendo, né? Certo. Vai chegar um tempo que ela vai matricular até gato e cachorro. Porque eu não posso estudar num colégio, porque preciso. Eu queria me formar, eu queria ser uma professora. O meu ideal de criança era ser professora. Como meus irmãos. A gente tinha uma sala só para cantar, estudar. Tanta gente era como evangélico. A gente cantava, orava, lia a Bíblia. Cada um tinha uma função. A minha função era ser professora. Tá, Então, quer dizer que desde a época das brincadeiras, a senhora já brincava de ser professora? Eu era professora. O meu irmão, ele queria ser um pastor, né? O outro queria ser um dirigente. E assim sucessivamente. Quer dizer, tinha uma secretária para tomar nota, embora eu não soubesse nem escrever, mas ela era secretária, né? Estudinho, a criança fazia aquela sala, tinha um banquinho, tinha tudo. Minha mãe preparava tudo. Minha mãe ensinava a orar, minha mãe ensinava a cantar, minha mãe, infinitamente. Minha mãe foi uma mãe que não se pode explicar. Quando eu fiz 9 anos, minha mãe ensinou música. E eu fui estudar piano. E a minha vontade era tocar. Entendeu? E aprendi. E Dona Alva, acho que o senhor conhece. Alva Barreto, sim. Foi a minha professora. De piano. De piano. Conheci demais Alva Barreto. Ela me ensinou, mas depois ela adoeceu, aquela coisa toda. Mas aquela professora, ela me amava, ela tinha amor por mim. Eu digo amor assim, no modo de falar. Porque ela, Dona Carlinda, Dona Eunice, tudo falou com a irmã lá no colégio.
para que eu fosse estudar lá. Que eu tinha, como se diz, a minha vontade era tanta que eu tinha vontade de estudar. Eu queria muitos livros. Naquele tempo, a época da criança, hoje eu vejo os meus netos levar 2, 3 livros. Eu queria tanto livro que eu achava bonito, muito livro no meu braço. Só tinha um caderno e um livro. Você pode procurar saber, quem tem a minha idade, como era que estudava. Porque os pais não podiam, quem podia ia, né? E quem não podia, ficava somente em casa chorando, como eu chorei muito. Porque eu queria aprender. Mas o pouco que eu aprendi se viu. Certo. Agora, dona Odéia, a senhora fala do sonho, do desejo de ser professora, este momento no Colégio da Sagrada Família. A senhora fala das origens da senhora na cidade da Aliança, na antiga Lagoa Seca, hoje distrito de Upatininga, em Aliança da vinda da família da senhora para Goiânia. Mas a senhora chegou a ser professora, formou-se, o que fez a vida toda em Goiânia? Eu estudei, mas não fiz o curso que eu queria. Sim. Eu fiz aqui nesse colégio que tinha de noite, porque aí eu já estava casada, né? E eu queria estudar no Centenário, mas o meu esposo não concordou, aquela coisa toda, porque havia problemas lá com ele, comigo não. E eu não pude estudar, não é isso? Aí Nildinha, minha prima, dizia assim, Dedé, tio Dedé, deixe Dedé estudar. Ela precisa estudar, ela quer estudar. Mas não foi como eu quis. Eu não posso contar o porquê, porque é sério, né? Não posso contar. Mas houve problema que, por isso eu não estudei. Eu vi as minhas colegas que estudou comigo e que fez para poder estudar no Centenário, tudo se formou. Elas se formaram. E o que eu aprendi ainda deu para trabalhar do Mané Borba como auxiliar de... Tem até o meu cuja, porque eu esqueci. Auxiliar de secretaria? Sim, como auxiliar de secretaria. Janete. Sim. Janete tinha aquele carinho. Eu fui muito bem aceita naquela escola, porque eu sabia lidar com aquelas crianças, ensinando o melhor para elas. Sim. Eu trabalhei 10 anos aqui no Manuel Borba. Como auxiliar de secretaria? Foi. Quem botou lá para trabalhar foi o Oswaldo Rabelo, filho, porque ele era muito meu amigo. Ele gostava muito de mim. Ele foi padrinho do meu filho, da minha filha. E eu sei que eu sempre ia lá na prefeitura à procura de um trabalho. Aí quando foi um dia, ele disse assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar a senhora em Altenor, tome aqui o escrito, ele passou um dado para ele. E eu cheguei lá, ele já fechou a minha carteira. E ele disse, amanhã a senhora pode se apresentar, que a diretora já está sabendo. Pronto. Eu fui muito bem aceita. As minhas colegas, que ainda tem alguma viva, não tem o que dizer de mim, entendeu? Não tem o que dizer de mim. Do contrário, quando eu passava dias de férias, quando eu chegava era uma festa. Dona Adéia chegou, era aquela festa. Porque eu soube entrar e sair, entendeu? Mas o que eu fazia lá era sair com o livro para me assinar. O livro de ponto? Livro de ponto, meu trabalho. Se chegasse uma menina para estudar, ela mandava que eu visse se aquela menina, que classe ela podia entrar. Porque muitas mentiam. Tinha uma que chegou dizendo que sabia de tudo, era a 4ª série. Aí Janete disse assim, ó Odéia, senta essa menina na cadeira, bota ela ali e dê o livro para ela ler. E veja
o que é que ela sabe para botar na quarta série. Tá certo. Aí sentei ela. Eu disse, finalmente, onde você estudou, qual a sua Sério? série? A menina não sabia ler. Pensando ela que o professor botava na quarta série, porque ela queria ser quarta série. Quer dizer, tudo isso eu fazia, era como um auxiliar de professor. Uhum. Eu fui auxiliar de professor. Quando as meninas estavam de férias, quem ficava era eu. Quando uma teve neném, quem ficou foi eu. Substituindo aquela professora. Aquela professora. E foi bem sucedida, graças a Deus. E tem uma que ainda é viva. Como é o nome dela, Beth? Uma que é viva. É. Margarida faleceu. Agora Janete, aquela que mora lá na rua da Conceição. Fui também com ela. Neta, sabe quem é Neta? Uhum. Neta trabalhei muito ajudando Neta na quarta série. Quer dizer que a senhora trabalhou 10 anos no Manuel Borba? Foi. E de lá, foi para onde? Me aposentei. De lá eu me aposentei. Aí, quando eu me aposentei, as meninas ficaram com aquele achego comigo. Eu chegasse lá, era aquela festa. Graças a Deus que eu entrei, saí e não dei trabalho a ninguém. Mas, de qualquer maneira, eu não fui uma professora oficial diplomada. Mas, às vezes eu digo assim, eu queria tanto ser um professor. Mas dou graças a Deus pelo que eu fiz como professora. Deu para entender? Sim. Porque eu não me formei. Mas muitas que são formadas. Quando eu via lá os problemas. Não fazia tanto quanto eu fiz. Porque eu era atenta àquelas crianças, eu cuidava daquelas crianças. E as outras ficavam no birô, mandando os meninos ficar assim, para poder dormir também. Mas eu não estou falando. Mandava o menino botar a cabeça no birô. Assim. E ela também baixava dela lá. Dormia todo mundo. Dormia todo mundo. Por isso que eu digo, eu nunca fiz isso. Entendeu? Trabalhei, saí com meu nome limpo. E ainda hoje eu dou graças a Deus, porque eu, como eu já disse, não fui uma professora formada. Mas o trabalho que eu fiz, ainda hoje eu agradeço a Deus ter tido essa oportunidade. Daquele sonho que eu tinha como criança, de ser uma professora. Não fui oficial, né? Como eu queria ser. Mas, de qualquer maneira, o que eu fiz foi o trabalho de um professor. Muito Deu bem. para entender? Sim, sim. Dona Odeia Penaforte Chaves, nós vamos falar um pouco agora sobre o seu Dedé Chaves, que foi esposo da senhora, o Delmival Bezerra Chaves, filho do senhor João Bezerra Chaves, que foi vereador voluntário por 2 legislaturas, e de dona Angelina Prazim Neves, ou seja, o pai do esposo da senhora já havia sido vereador. Caminho este que seguiu o filho, né? Porque ele, seu João foi quem encaminhou que ele era muito assim, prepotente. João Chaves, né? Era muito prepotente, tudo. E quando Dedé foi, eu fui para... Deixa eu beber água. Eu não vou esquecer. Porque quando eu me casei, posso falar? Fica à vontade. Quando eu casei, ele tinha uma mercearia. E até trabalhar com ele na mercearia eu aprendi. Quando ele sabia, eu tomava conta. Porque eu não sabia muito contabilidade, mas o que eu aprendi, sabia, viu? Aí eu ficava tudinho. Foi um tempo que as coisas... Chegou filho, né? Chegou família. Ele precisava se mudar daquele lugar.
não era tão conveniente para mim e aqueles filhos. E eu vim morar na Soledade. Aí ele viajou. Ele foi procurar um trabalho no Bu, sabe onde é o Bu? Sei. Isso foi o começo dele. Estou falando no começo dele. Ele não foi direto para a prefeitura, não. Posso dizer? Pode. Viu? Ele foi trabalhar no Bu. Não sabe onde é aqui o Bu? Sei, o assentamento do Bu. É. Ele trabalhou ali 4 meses, mas acontece que ele trabalhou como o que ele sabia, contabilidade, né? Em escritório. Meu irmão trabalhava lá também. Meu irmão era chefe. Mas eu sei que o salário não dava. Aí a irmã dele morava no Recife e indicou ele para a Antártica. O senhor acha que conheceu a Antártica. Uhum. Então ele trabalhou na Antártica 4 anos. Depois de 4 anos, seu João Chave falou com ele se queria voltar para Goiânia. Eu já tinha o filho já com 7 anos, já estava rapazinho. Ele estava até aqui essa semana. Viu? E eu achei melhor vir, porque lá eu tinha medo que o povo não roubasse meus filhos. Os meus filhos eram tudo bonito, tudo bem cuidado, tudo bem tratado. E lá se roubava criança, né? Aí eu morava na casa lá em Cajueiro de Baixo. Cajueiro de Baixo é um lugar bom. Tem muitos prédios. E a minha tia morava lá. Mas eu passava o dia com as portas fechadas. Com medo. Com medo. Porque ele ia trabalhar, só chegava de noite. Mas eu assim mesmo trabalhava como costureira, que eu aprendi, para o Exército. Eu tinha um conhecido que era alfaiate no Exército e toda semana ele mandava para mim 10 camisas do Exército. E eu fazia tudinho, quando era na sexta-feira, Dedé levava. Aí eu me contia, porque a mulher, quando casa, nunca ela pode ficar sem um dinheiro. Já que eu não tinha uma escola para exercer, já que eu não podia fazer o que eu tinha vontade, eu fiquei feliz sabendo que eu costurava e ganhava dinheiro para ajudar meu marido. Dali a gente passou no Recife 4 anos. Mas eu tinha muito medo de assalto. Os bandidos passavam pelo oitão da minha casa, que era uma casa boa, passando assim nos vasculhantes, de madrugada, de bando, porque as casas lá sempre eram separadas, né? Aí eles pegavam um pau, sei lá o que era, e riscavam de uma janela abaixo. Para assustar você. Era. Teve um dia que Dedé saiu com a foice na mão. A minha vizinha veio correndo. Seu Dedé, deixa de loucura, vai para dentro. Porque ele com a foice na mão estava bom para o bandido, né? Eu sei que eu morava nesse cajueiro e eu estava ficando já doente de morar naquele lugar, assustada com bandido. Atrás dava a rua que subia para o ponto de ônibus. Mas teve um dia que ele saiu e um homem seguiu ele, com a espada na mão, que o homem era machante, e eu não sei o que aquele homem pensou do meu marido. E quando ele entrou no ônibus, disse que o homem já estava sentado lá na frente. Ele aí disse que descartou e ficou por ali. Antes de chegar na Antártica, ele desceu. Porque sabia que aquele homem estava com maldade contra ele. Aí foi tempo que ele teve muito mente, ficou bom, tudinho. O Berlim, seu irmão dele. Quando chegou lá, eu disse a ele que eu não queria ficar lá. Aí foi quando Eusébio Martins, isso daí, assumiu a prefeitura, né? E prometeu a seu João arrumar um trabalho para ele. Aí foi quando ele veio para a prefeitura. Não foi logo no início do casamento.
Foi, como eu estou dizendo, 4 anos depois que a gente fez essa trajetória todinha, foi que eu cheguei aqui com ele e os filhos, né? Agora, ô dona Odeia, seu Dedé Chaves, que foi vereador de Goiânia, quando ele chega aqui, ele chega para trabalhar onde e com o quê antes de ser vereador? Não, ele passou um mês mais ou menos. O vereador já foi em 62. Sim, aí antes ele trabalhava com o quê? Ele trabalhava na Antártica. E antes da Antártica ele tinha uma mercearia, como eu já falei. Certo, mas já aqui em Goiânia, quando ele chega antes de ser vereador, ele fazia o quê? O que Dedé podia fazer? Ele estudava. Ele estudou contabilidade, porque ele tinha assim uma impressão que o trabalho que ele ia exercer na prefeitura precisava. Muita gente dizia assim, ele não vai estudar não, ele não vai. Mas seu João pagou esse estudo dele e ele foi bem sucedido. Tudo que ele trabalhou na prefeitura foi na contabilidade. Tudo, tudo, tudo. E ele tinha uma cabeça boa. E ele trouxe muitas vezes as papeladas para fazer de noite, porque tinha muita coisa para fazer. E eu ajudava ele. Entendi. Entendeu? Muita coisa da prefeitura ele trazia para fazer em casa. E eu de noite com ele, nós dois, eu ajudava ele. Quer dizer, eu também sabia. Agora, dona Odeia, o seu João, o pai de seu Dedé Chaves, foi vereador na época que vereador era voluntário, não recebia. E seu Dedé Chaves também, quando foi vereador, já recebia salário? Não recebeu coisa nenhuma, meu senhor. Dedé trabalhou como... E já pediu, ele requeriu para Brasília. Eu tenho ali o requerimento todinho para Brasília, pedindo 4 anos que ele trabalhou sem ganhar 1 centavo. Mas não deram nem resposta. Pediram a papelada de quantos filhos ele tinha, de como era, como não era, aquela coisa toda, de mentira. E foi para Brasília, a papelada todinha, e voltou sem resposta. Ele empregou muitas pessoas em Goiânia. Tem muitas pessoas em Goiânia empregadas por ele. Tem outros aposentados que foi do tempo que ele colocou na prefeitura. Ele trabalhava, ele não deixou de ajudar o povo, ele ajudava todo mundo. Assim ele pudesse ajudar. Ele não foi aquele vereador que fica lá sentado e dizendo que promete e não faz nada. Não é isso? Mas ele foi, não é porque foi meu marido, mas tem elas de prova. Ele teve muitas pessoas em Goiânia que ele ajudou. Muita gente hoje é aposentada. Por causa de... Muitas dizem que é aposentado por causa dele. Tem gari. Sim, tem gari. Ele auxiliou muita gente na aposentadoria. Então, veja bem, continuando aqui na vida de seu Dedé Chaves, na biografia dele, ainda referente ao pai dele, seu João Bezerra, né? Faleceu no dia 13 de outubro de 2019, com 88 anos de vida, na cidade de Goiânia. Foi vereador voluntário na legislatura de 1969 a 1973. Nascido e criado em Goiânia no dia 28 de julho de 1931. Casou-se no dia 15 de dezembro de 1952 com a distinta senhora Odeia Penaforte Chaves, com quem teve 13 filhos. Depois ainda teve mais 2 filhos. São 26 netos e 27 bisnetos. Tem até isso aí. Eu sei. As informações procedem? Sim, quer dizer que ele teve, no caso, foram 15 filhos. Sim. Mas 13 foi do casamento. E 2 foi fora. Foi chefe de gabinete, secretário de finanças e presidente da Câmara? Foi, está ali o retrato dele. Ele foi presidente. E ele tinha uma boa cultura, mas é como eu já lhe disse, tinha alguém aí
que tinha inveja da vida dele, que se achava mais preparado e não exerceu aquele cargo. E eu dizia, Dedé, tem cuidado, isso é um complô contra você. Não estou dizendo nome, não. É um complô contra você. Mas ele era tão inocente, digo, tão... Não estava conhecendo que aquilo ali era uma coisa para poder ele deixar o cargo. E diz aqui, dona Odéia, na biografia dele, no registro, de que quando o prédio da Câmara foi adquirido em 72, ele era vereador. Era vereador. Sabe aonde? Não tem o Beco Pavão? Sim. Naquele correio era a Câmara, né? Era ali. Foi ali que ele começou a trabalhar como vereador. Ele trabalhou esse tempo todinho de vereador e, como ele diz aí, que era... Chefe de gabinete e secretário de finanças. Ele trabalhou como chefe de gabinete, ele aí já ganhava alguma coisa. Mas como vereador, ele só deixou lembrança, porque ele não pegou um centavo. Então quer dizer que tanto o pai dele, seu João Chaves, como seu Dedé Chaves, ambos foram vereadores na época que era voluntário, não recebiam nada. Aí ele requereu para ver se tinha alguma chance de receber. E disseram, não deram nem resposta. Aí ele ficou triste e disse assim, Odéia, eu não vou mais procurar. Porque mesmo que eles tenham como me pagar, ele não vai mais pagar. Não é isso? Já tinha se livrado, ia pagar mais ele para quê? Né? Ele ficou trabalhando. Ele, quando deixou de trabalhar, como ele começou muito jovem, quando ele deixou de trabalhar, já ainda estava jovem. Ele foi aposentado muito jovem, porque foi cedo que ele foi trabalhar. Era tudo, as crianças ainda estavam pequenas quando ele foi trabalhar. Ele trabalhou no mercado como fiscal, né? Sim. Ele trabalhou. Ele trabalhou como fiscal. Eu sei que muitas coisas naquele livro que eu tenho ali, tem tudo que ele trabalhou. Agora, só tem que muitas coisas eu esqueci. Entendeu? Muitas coisas eu esqueci. Mas eu sei que ele foi uma pessoa que ajudou muita gente mesmo. Se procurar saber em Goiânia, o que tem de dizer ele, que ele foi uma pessoa muito, assim, que gostava de ajudar. Ele nunca chegou uma pessoa aqui para pedir um favor, uma coisa que ele cuidasse logo de ajudar. Ele era assim. Chegava a gente pedindo dinheiro, pedindo para pagar água, para pagar luz. Eu dizia assim, mas Dedé, será possível? Não, Odéia, deixa para lá. Ele veio pedir porque está precisando. Não é isso? Terava, meu senhor, e dava. Conversa agradabilíssima com Dona Odéia, viúva de seu Delmival Bezerra Chaves, o conhecido carinhosamente como Dedé Chaves. Em minhas mãos, algumas fotografias antigas, ainda em preto e branco, que vão recordar esse tempo, Dona Odéia vai me ajudar aqui, esse tempo da época em que seu João Chaves e seu Dedé Chaves foram vereadores na Câmara de Goiânia. Então, várias fotografias que ainda trazem aqui o selo de fofoca, Carmelo Fofoca. Aqui fotografias e acontecimentos antigos em Goiânia, solenidades, diversas atividades na Câmara e em outras partes da cidade, discursos. Então, são registros de uma época da década de 70, também de outras décadas em que seu João Chaves e seu Dedé Chaves foram vereadores na Câmara de Goiânia, onde nós estamos. Aqui, ao visualizarmos estas fotos, nos deparamos com grandes vultos. Seu Joquinha, nós vamos encontrar nessas fotos também comícios com
o doutor Alcides Rodrigues de Sena, vamos encontrar outras figuras e personalidades do mundo, do universo político de Goiânia, de décadas passadas, que hoje estão guardados na memória do povo de Goiânia, mas também nas fotografias, com o selo, com o carimbo de Carmelo Fofoca, inaugurações, vários eventos e acontecimentos. Vamos encontrar nesta aqui a figura de seu Júlio Rabelo, ali da estrada de cima, aquela casa de calçada altas. Quem não se recorda, Múcio Rabelo e outras personalidades políticas em Goiânia, em diferentes espaços públicos do Poder Legislativo. Também Dona Odéia guarda requerimentos e documentos preciosos, como fotos antigas de vários momentos, de várias celebrações em Goiânia. E em minhas mãos, uma preciosidade, este requerimento que responde, que esclarece, que indica e que todos nós vamos ouvir. É bem curto, requerimento número 004/72. Requeiro à mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja feito um veemente apelo ao chefe do Poder Executivo Municipal, no sentido de mandar construir uma praça com respectivo monumento da Bíblia nesta cidade de Goiânia. Sala das Sessões, em 3 de abril de 1972. Delmival Bezerra Chaves, vereador. Logo, entendemos e tomamos conhecimento que a Praça da Bíblia, na entrada de Goiânia, no Largo do Alvorada, é indicação de seu Dedé Chaves. A construção da praça com este nome e ali um monumento em honra da Bíblia Sagrada. Vamos encontrar aqui o ato que aposentou seu Dedé Chaves, ainda assinado pelo prefeito da época, Oswaldo Rabelo Filho. Vamos encontrar também outros documentos de Goiânia de promoção do funcionário, este já bem antigo. Dona Odéia nos ajuda aqui. Temos o ato 88, onde era prefeito Eusébio Martins dos Santos, que morou ali na Rua Augusta. Era prefeito de Goiânia em 62, quando ele resolve nomear Delmival Bezerra Chaves para exercer o cargo de auxiliar do mercado público desta cidade, em vista da exoneração de Joecelim Gaspar de Freitas, devendo o seu exercício ser contado a partir da presente data. O prefeito Eusébio Martins nomeando seu Dedé Chaves. Vamos ter também uma ata de sessão quando seu Dedé Chaves foi presidente da Câmara. Então, nós estamos aqui conversando com Dona Odéia, aos 92 anos de vida, bem vividos, viúva de seu Dedé Chaves, onde ela vai nos contar a história que o pai foi vereador, o filho também seguiu o mesmo caminho vereador, e ambos foram vereadores em épocas em que não se recebia um centavo pelo exercício do cargo. Era um trabalho completamente voluntário que os dois exerceram e escreveram seus nomes na história de Goiânia. A nossa gratidão à Dona Odéia Penaforte Chaves, que nos recebeu com muito carinho, abriu as portas sagradas do seu lar para que aqui pudéssemos fazer uma conversa agradável, saber um pouco das origens dela, que veio lá de Lagoa Seca, hoje conhecido distrito de Upatininga, na querida cidade de Aliança, a terra do maracatu. E ela agora vive em Goiânia, estes anos todos, já residiu em Recife, agora em Goiânia. Fala do sonho de ser professora, mas ao mesmo tempo fala da alegria de ter contribuído, de ter ajudado a muitos neste sentido de fazer às vezes o papel da professora com tanta perfeição, das escolas que trabalhou, das amizades, do aprendizado, do contato com o Colégio da Sagrada Família, das aulas de piano com a inesquecível Alba Barreto, como não referendarmos a pessoa da professora Alba Barreto, tão querida. E Dona Alice também foi minha professora. Agora, com Dona Alice, Dona Alba era assim, não era muito assim requintada, porque ela
era filha de Maria, aquela coisa toda. Mas Dona Alice me ensinou a tocar mesmo o sino e ensinava os compassos. E quando ela chegava as amigas dela na casa, quem ia tocar à tarde até 5 horas era eu. Eu fui a menina mais feliz do mundo, que eu não podia possuir um piano, né? Mas Dona Alice dava aquela alegria a mim. Eu chegava lá de 2 horas, ela já estava com as amigas dela, que era não era de Itabaiana, era de aquela cidade primeiro, era Itabaiana. E ela chegava as amigas, né? Povo rico, doutor Benigno, irmã do doutor Benigno. E ela me dava aquele prazer de passar aquela tarde tocando para ela jantar, se deleitar com as amigas. E onde era essa residência que a senhora tocava piano? Em qual rua? Não é ali de frente do hospital? Aquela casa bem bonitona aqui. Foi quem morou nela, foi aquele homem comerciante que morreu. Aquele bem alto. Ainda tem, parece que, família dele lá. Não tem... É uma casa até bonita. Fica de frente da praça. Sei. Pereira, o senhor conheceu Pereira? Sim, sim. Pereira sentava na calçada para poder ver eu tocar. E ficava maravilhado, dizia assim, oh, que coisa boa. E a gente ouvia música. Então, ali na Praça do Hospital, a senhora ia para aquela casa para tocar das 2 às 5 horas piano para os convidados. Convidado. E eu fui muito feliz, viu? Porque eu não podia fora de Goiânia para poder tocar, mas quando meu marido, eu ajudei ele na igreja, eu ajudei ele na igreja aqui, essa igreja nova que fizeram, que é a Igreja Batista Missionária. Eu trabalhei com ele porque eu sou da segunda, né? Tocava na segunda, ensinei na segunda. Mas eu fiquei com ele aqui porque ele foi ser maestro na Igreja Missionária. E para ele não ir só, nem ficar só, eu ajudei a ele ensinar aquele coral. Ensinei 7 anos com ele. Graças a Deus, tudo isso eu fazia com alegria. Que era uma coisa que eu mais queria na vida, era tocar. Sei. Era ajudar, ensinar, né? E eu passei 7 anos, porque aí ele adoeceu. Mas aquele tempo todinho eu trabalhei com ele, tem foto com ele, tudinho, porque eu ensinava no coral com ele. Agora, quando a senhora fala de música, o marido da senhora fez parte de alguma banda, acompanhou Curica ou Saboeira? Não, ele não saía para tocar com o povo, não. Apenas ele fazia parte da Curica, ele gostava da Curica. Também eu não vou desfazer da Saboeira. Na Saboeira ele aprendeu a tocar. Mas não tocava, tocava em casa, tocou na igreja, mas na Curica ele era apenas como se diz, um dos membros, né? Sim. Que chamam naquele tempo. E que toda a vida sempre ele gostou da Curica. Para isso eu tenho um retrato com ele na Curica. Viu? Porque ele não chegou a ensinar na Curica, era apenas uma pessoa que tinha, com certeza ele podia ser um dos membros, né? Oficializado ali, que tudo dele era na Curica, né? Agora, na Saboeira ele aprendeu, ele estudou na Saboeira. E eu estudei com essas 2 professoras, Dona Alba Barreto e Dona Alice, foram minhas professoras de piano. Muito bem. E a minha mãe foi quem me ensinou, que minha mãe era maestrina. Minha mãe era maestrina. Ela ensinava com meu avô. Meu avô era maestro em Itabaiana. E quando meu avô esteve doente, quem mestrava a música era minha mãe. E eu tive aquele dom também de querer ser uma pessoa assim. Já trouxe de berço. Foi.
Olha só, tarde agradabilíssima neste 13 de março do ano de 2022, na residência de Dona Odeia Penaforte Chaves, viúva de Delmival Bezerra Chaves, o conhecido Dedé Chaves. Ela, aos 92 anos, com muita lucidez, traz as suas memórias para que nós possamos documentar neste canal do YouTube Águia de Goiânia. Nosso muito obrigado, Dona Odeia, por abrir as portas sagradas do seu lar, nos receber aqui em sua residência, com sua família, falarmos um pouco sobre o seu João Chaves, Dedé Chaves, sobre as suas origens, sobre os seus pais, seus familiares, filhos, amigos, quantas lembranças, quantas recordações desta Goiânia construída, vivida em 92 anos de história, 92 anos bem vividos. Dona Odeia, antes de finalizarmos, tem alguma coisa ainda que a senhora queira nos falar? Satisfeita? Estou satisfeita. Obrigada por tudo. Eu não pensei que eu estava um pouco assim, voando, né? Mas eu não pensei que eu sabia, porque ele veio fazendo as perguntas e eu fui respondendo. Mas graças a Deus que eu me saí bem, né? Me saí bem. Eu tenho mais que agradecer a um Deus que eu sirvo, que me dá toda essa ideia, ou seja, a minha cabeça, essa lucidez, né? Porque não é todo mundo que tem esse direito. Mas eu digo, todo dia eu fui contemplada por aquele homem tão grande que a gente tem lá no céu, não é isso? O senhor sabe que Deus é o maior sobre todas as coisas. Todo dia eu digo, minha gente, não precisa chorar. Porque quando Deus guarda a vida é diferente, é outra coisa que a gente vai viver. Não é isso? O senhor sabe disso. Então eu estou passando para o senhor, que Deus é o maior sobre tudo. Não posso falar da religião dos outros, porque cada um tem o seu modo de ser. Mas só a Ele servirás. E só a Ele é que a gente pode ser grato em tudo. Porque o Senhor não vai fazer uma coisa que Deus não possa estar presente. O Senhor tem que pedir a Ele primeiro a direção. Não é a outra pessoa, é um Deus grande. Que Deus tão grande a gente tem, não é isso? É verdade. E eu sempre dizia na minha juventude, meu Deus, como Tu és tão grande, não é isso? E hoje eu sou feliz, porque esse Deus tão grande me deu essa cabeça boa, né? Embora eu estive doente, mas eu disse, eu vou ficar boa, porque Ele cuida de mim. E não só cuida de mim, como aqueles que a Ele rende o seu louvor. A gente precisa cantar, louvar, dar glória a Jesus, porque só Ele servirá, só Ele é toda a glória e todo louvor. É isso. Muito bem. Dona Odeia nos encanta com a lucidez aos 92 anos, muito preparada, com todas as memórias e vivências e com toda a saúde. Ao Deus Todo-Poderoso, a nossa gratidão por sustentar a sua existência, a sua vida com toda essa saúde. E como a senhora observa, né? Pessoas muito mais jovens, né? Com tanto problema, tanto atrapalho. A gente vê aí o povo com 26 anos de idade. Está aí o nosso cinegrafista Ravel Monteiro, à base de chá. E Dona Odeia, aos 92 anos, vendendo saúde, lúcida, recordando o passado e nos deixando a alegria das memórias, das vivências da Goiânia, da época dos nossos avoengos, dos nossos antepassados. O nosso muito obrigado, que Deus continue a lhe abençoar. Agradeço, porque eu não pensava de ter essa capacidade de falar. Porque eu fiquei pensando, ele devia ter avisado a mim no começo, mas não precisou, né? Não precisou. E eu fui lembrando, você foi me ajudando, e eu falei tudo, né? Ainda tinha mais coisa, mas tem coisa que a gente esquece. E tem coisa que não pode falar. É. Agora falou, né? Tem coisa que a gente esquece, tem coisa que a gente está lembrado e não pode falar.
Agradecemos de todo o coração a você que nos assiste, a Dona Odeia, as suas filhas, a sua família, mais uma vez, por abrirem as portas sagradas do seu lar. Estamos juntos documentando a história de Goiânia, pois a atuação de seu João Chaves, de Dedé Chaves, na Câmara de Goiânia, na época que o vereador não era remunerado, era um trabalho voluntário, os seus serviços prestados, a indicação para a criação da Praça da Bíblia na entrada de Goiânia, indicação de Dedé Chaves e tantas outras coisas, fotos, documentos. Eita, quanta preciosidade. É a Goiânia de ontem e de hoje. Estamos juntos, de mãos dadas, documentando a nossa história, pois os fatos que aqui se deram, os anos de Dona Odeia, 92 anos, a história de vida de Dedé Chaves, de seu João, tudo isto nos interessa, tudo isto nos orgulha como goianenses e nos dá mais forças e entusiasmo para seguirmos adiante, pois por Goiânia, por sua história, avante!